Bom dia, meus amores e minhas amoras, começando mais uma aula, dia 25 de novembro. Basicamente a nossa última aula, né? Antes do Enem, claro. Então vamos lá, vamos corrigir os exercícios que ficaram para casa. Então aqui a gente tem dois exercícios. O primeiro ele diz o seguinte: todo carro possui uma caixa de fusível que são utilizadas para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos uma corrente elétrica igual ou maior àqueles que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e seus valores de corrente suportados. O farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts e potência que opera 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente, um fusível para cada um, mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Determine dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor do fusível adequado para a proteção desse novo circuito é. Então o que acontece? Eu tenho um circuito onde ele tem uma potência de 55 watts e uma tensão de 36 volts. Acontece que nesse circuito normal a gente já poderia calcular a nossa corrente. Potência é igual a tensão vezes corrente, P é igual ao I. Então 55 é igual a 36 vezes I é igual a 55 dividido por 36. Vamos recorrer à calculadora. 55 dividido por 36, 1,5. Então, usualmente, a gente já utilizaria um fusível de 1,5 A. Usualmente, ele já faria isso. Só que acontece, ele conectou os dois em paralelo. E aí o que acontece? Em vez de agora ele consumir 55, ele vai precisar consumir uma potência maior. Ou seja, agora ele precisa ter tanto uma potência para o de 55, quanto uma potência para o outro 55. Então esse cara aqui é para uma lâmpada. Como ele conecta duas lâmpadas, então agora ele vai ter duas vezes esse cara. Então a única diferença aqui é que eu vou multiplicar esse cara por 2. Ou seja, 2 vezes. Então eu vou ter aqui 3 amperes. E aí vem a pergunta: qual deles eu tenho que utilizar? Ele quer que eu utilize o menor valor possível adequado ao meu sistema. Se eu utilizar um fusível de uma corrente menor, ou seja, utilizar o amarelo, o meu fusível ele vai queimar. Tudo bem? Isso por quê? Porque ele vai chegar a uma corrente tão grande que ele não vai suportar. Então, a melhor opção para eu ter, para poder suportar essas duas lâmpadas, é utilizar um fusível maior do que essa corrente, só que o menor possível. Porque se eu colocar um fusível, por exemplo, de 10 vermelho, vai vir uma corrente tão alta que vai queimar a lâmpada, vai queimar tudo, e o fusível vai continuar inteiro. E não é o objetivo é que o fusível queime. Então, o ideal mesmo é ser o nosso laranja, que ele é o cara acima de 3 amperes. Tudo bem? Vamos para o próximo. A energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena e da centena e do milhar. Então, da direita para a esquerda, tá? Se um ponteiro estivesse entre os dois números, considere o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que o medidor indicado nos esquemas seguintes tenham sido feitos em uma cidade em que o preço do quilowatt fosse 20 centavos. O valor a ser pago, a ser consumido, seria D. Então, vamos lá. Todos os ponteiros eles estão girando em sentido. Esse aqui está girando em sentido do horário, né? Porque ele vai consumindo do menor para o maior. Então vamos dar uma olhada aqui
que está acontecendo? Esse cara aqui a gente vai ter um ponteiro, ó, que vai ser o 3, esse número vai ser o 8, aí ele sempre fala para considerar de onde passou, né? Ó, se um ponteiro estiver entre dois números, considere o último número ultrapassado. Então, ele passou pelo 7 e está chegando no 8, então aqui é 7. Aqui é o contrário, ele passou pelo 2, está chegando no 3, então aqui é 2. Então, ó, unidade, sempre os ponteiros da direita para a esquerda, tá bom? Então, ele vai ter em quilowatts-hora. Então, ele teve esse consumo em quilowatts-hora. Tudo bem? Então, ó, de novo. 3, 8, ó, é sempre olhar, ele vai sempre do menor para o maior. Não sei por que aqui está medindo ao contrário. Vai saber. Mas aqui, ó, ele passou pelo 7 e está indo para o 8, né? É crescente. Então, aqui seria 7 e aqui seria 2. Perfeito. Agora, vamos analisar o outro que eu vou ter aqui, ó. Então, aqui ele está descendo, ele passou pelo 3, então aqui é 3. Aqui ele está vindo pelo outro lado, ele passou pelo 6, então aqui é 6. Aqui ele está vindo pela direita, ele passou pelo 5, então aqui é 5. Aqui ele está vindo por aqui, ele passou pelo 2, então aqui é 2. Leitura do mês passado, leitura do mês atual. Perfeito. Então, quanto de energia ele consumiu? Só fazer. Eu vou ter 2,783 menos 2,583. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 com 3 vai dar 0, 8 com 6 vai dar 220. Só que é 220 kWh. Quanto que ele consumiu? Ele consumiu 1 kWh custa 0,22 centavos. Então, 0,2 vezes 220. 0,2 vezes 220. R$44. Então, beleza. Então, significa que ele gastou R$44. Tudo bem? Letra E. Essa seria a minha alternativa. Próxima questão. Durante uma ação de fiscalização... Durante uma ação de fiscalização em um posto de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável pelo posto de combustível compra álcool por 0,5 litro a uma temperatura de 5 graus. Para revender o líquido ao motorista, instalou um mecanismo na bomba para aquecê-lo para atingir a temperatura de 35, sendo o volume do álcool revendido a 1,6. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 e as revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, é dado que o coeficiente de dilatação volumétrica é de 1 vezes 10 elevado ao cubo. Considerando o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, desprezando o custo da energia gasta no combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas seria entre... Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui tudo. Então, vamos lá. Ele compra, diariamente, o posto compra 20 mil litros. Então, por dia, ele compra 20 mil litros. Ou seja, ele vai gastar 50 centavos para cada um, 20 mil vezes 0,5, então ele vai gastar 20 mil vezes 0,5, 10 mil reais. Então, por dia, ele gasta 10 mil reais. Depois a gente vai pegar e vai multiplicar isso por 7, né? Porque é uma semana. Então, vamos lá. Ele compra esse litro e ele quer saber o que vai acontecer. Então, o líquido ele vai dilatar.
E aí o que acontece? Conforme ele dilata, o volume aumenta e aí ele ganha mais por isso. Tudo bem? E como que eu calculo essa dilatação? Essa dilatação é uma dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica ela vai depender da variação do meu volume, que é o quanto dilatou, vezes o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação de temperatura. Então, a variação volumétrica é exatamente isso. Ele quer saber o quanto ele ganhou só nessa semana, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas. Então, eu quero saber só o quanto que ele ganhou, a diferença dele ter ganhado. Então, eu vou calcular, eu quero saber o quanto que o meu volume dilatou. Então, vamos lá. Eu tenho 20 mil litros. Depois a gente multiplica por 7, tá? Vai fazer diferença. O coeficiente de dilatação é o quanto ele dilata. Então, nesse caso, 10 a menos 3. E a variação da temperatura é o quanto variou a minha temperatura. Se ele foi de 5 para 35, então 35 menos 5. Repara o seguinte. Esse cara aqui, ó, eu vou dizer que é a mesma coisa que 20 vezes 10 elevado a 3. Porque são 3 zeros. Que aí 10 elevado a 3 menos 10 elevado a menos 3 vai dar 1. E aqui vai dar 30. Então eu vou ter aqui, ó, 20 vezes 30 vai dar 600. Então repara que só por ele ter feito esse efeito, ele conseguiu aumentar o volume dele em 600 litros. E aí por quanto que ele vendeu cada litro? Ele vendeu cada litro por 1,60. Então 600 vezes 1,6 ele obteve R$960. Ou seja, de graça ele obteve 960, porque o outro ele vai pagar o valor inicial, né, tudo direitinho, mas nesse processo ele obteve só R$960, só por aquecer o combustível. Olha que doideira. Só que repara que ele vai ganhar R$960 no dia, ou seja, por dia esse cara está ganhando R$960. Ele quer saber o quê? Quanto ele vai ganhar em uma semana. Então, repara, essa resposta poderia ser letra A, se a gente desse mole. Então, em uma semana, 7 vezes 960 R$6.720. Então significa que ao longo de uma semana o cara ganha R$6.000 de bobeira só por aquecer o líquido. E aí o que acontece? Quando essa gasolina resfriar de novo, a gente vai ter o mesmo problema. O cara vai diminuir o volume, ou seja, ele vai pagar mais caro com um valor menor. Né? Então isso é bem preocupante. Então, chegamos aqui, corrigimos a nossa última aula, certo, gente? Então, boa prova para vocês. Nos vemos aí por aí, certo? Qualquer dúvida que tiver, é só mandar mensagem lá no WhatsApp. Certo, pessoal? Falou, até mais.